Olá, que bom começar o ano de 2022 na companhia de vocês, aqui no Radar FIS. Eu sou Guilherme Caster e nós vamos desvendar juntos os investimentos em fundos imobiliários e eu conto com a participação de vocês também no chat, mande suas perguntas durante o programa. Hoje eu vou conversar nada mais nada menos com Moise Politi, que tem 40 anos de experiência no mercado financeiro, foi sócio, fundador e CEO da Brazilian Finance Real Estate, empresa pioneira no segmento financeiro imobiliário no Brasil. E trabalhou em diversas instituições financeiras como o Chase Manhattan, o BTG Pactual, o Banco Pan e o Banco Ouro Invest. Participou da criação do primeiro FOF do Brasil e foi responsável por mais de 50 operações de fundos imobiliários no país, totalizando aí algo em torno de 18 bilhões de reais. Atualmente, o Moise está à frente da REC, né? Ele é sócio e head de fundos imobiliários e toca o RECT 11. Então, eu gostaria, primeiramente, de agradecer mais uma vez, né, esse meu colega participar aqui. Eu vou pedir, primeiramente, para você, Moise, começar dando um overview, né? Eu sei que a gente já conversou várias vezes, mas é sempre bom, tem sempre gente nova e eu gostaria que você contasse um pouco aí da sua trajetória no mercado financeiro e no mercado imobiliário. Muito obrigado. Legal, obrigado, Carter, pelo convite. Novamente, o espaço que você abre aqui para a nossa gestora. É muito bom poder trocar ideias e compartilhar conhecimentos. Espero que você esteja ouvindo bem. Você está ouvindo bem? Excelente, estou ouvindo ótimo. Legal. Bom, falando um pouco, que eu já falei várias vezes, mas olhando só fundos de investimento imobiliário, que é a nossa conversa, eu comecei em 1997 nesse setor, junto com os meus sócios da Ouro Invest, com vários profissionais do setor de real estate e do setor financeiro. Tivemos uma trajetória pioneira na área de fundos de investimento imobiliário, fazendo mais de 54 fundos, 18 bi, você já mencionou isso, né? Então, essa é mais ou menos a minha carreira no setor. Participei de empresas de securização, de recebíveis imobiliários, que é CRI, e também empresa de originação de crédito imobiliário. BM Sua Casa tinha 65 lojas para originar crédito hipotecário de longo prazo, né? Então, hoje temos uma gestora, eu sou sócio da REC, Real Estate Capital, gestão de recursos. Nós temos 4 fundos imobiliários atualmente, um FOF, um fundo de logística, um de lajes corporativas e um fundo de CRI. A gestora atualmente, ela tem um valor de gestão de algo da ordem de 3 bi 200 de reais, 3 bilhões e 200 milhões de reais, e estamos crescendo e os fundos estão indo bem na nossa visão. Tá certo. E, Moise, para a gente começar também, queria pedir para você fazer um update, né, atual do cenário aí de escritórios, né? Contar um pouco aí sobre o quanto, né, primeiramente, a pandemia afetou a gente em 2020, né, em 2021, e a gente viu, assim, uma melhora, né, até o final do ano, né, inclusive a gente optou hoje por fazer remoto por conta disso, e a gente acabou vendo no começo do ano, no final do ano, uma explosão, tanto dos casos de gripe, né, de influenza, tanto os casos de Covid, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. Então, assim, pedir para você contar um pouco como foi esse desafio em 2020, sendo que a gente tinha um cenário mais virtuoso em 2019, né? Tanto é que a vacância do fundo era 0, se não próximo a 0, e depois a gente teve um aumento de vacância. Como é que foi 2020 para vocês, 2021? E como é que está sendo agora, né? Houve uma mudança que você sentiu no dia a dia de diminuição de procura, de postergação? Então eu queria que você contasse mais para nós sobre isso. Então, obviamente, falando do RECT 11, né, que é o Fundo de Lajes Corporativas de Escritórios, esse fundo ele se iniciou em abril, maio de 2019, foram feitas várias aquisições ao longo de 2019, e em dezembro de 2019 nós tínhamos vacância 0, né, 100% dos imóveis estavam alugados. Aí, em março de 2020, veio a pandemia e ela ficou conosco até agora, 2 anos, né, completando 2 anos. Foram 2 anos que eu posso definir como nesse setor de lajes corporativas, um verdadeiro show de horror, né?
Por que show de horror? Porque as pessoas, obviamente, por força da pandemia e do contágio, fizeram home office. A maior parte das empresas trabalhou remotamente, muitas tiveram sucesso em trabalhar remota, quer dizer, não tiveram perda nem de eficiência, nem de agilidade, e muitas empresas devolveram espaços grandes de escritórios. Isso aconteceu em todo o mercado, quer dizer, em quase todos os fundos de investimento imobiliário de lajes corporativas, nós tivemos uma certa vacância. O nosso fundo, o RECT 11, ele teve uma vacância que chegou até 33%, que é muito alta, em julho de 2021. Né? Muito alta pelo seguinte, quando se tem uma vacância elevada, você não tem a receita de aluguéis e o fundo tem a responsabilidade sobre condomínio e IPTU sobre as áreas vagas. Então, é um duplo prejuízo, a ausência da receita sobre 33% e o custo de carregar IPTU e condomínio sobre 33%. Né? De julho de 2021 até hoje, nós tivemos uma redução da vacância de 33% para algo da ordem de 16%, uma redução grande em 6 meses. Nós, no fundo, chegamos a alugar mais de 20 mil metros quadrados de ABL, né? E então isso melhorou o resultado do fundo, diminuiu os custos e nos deu também uma visão mais positiva do setor. O que significa? Nós percebemos que, apesar da pandemia, agora ela está chegando ao fim, aparentemente, e apesar do trabalho remoto, muitas empresas resolveram voltar a ocupar espaços de escritório. Essa recuperação na demanda por lajes corporativas, ela continua até hoje. Quer dizer, nós estamos tendo agora um surto da Omicron, mas nós não sentimos, vamos dizer, uma diminuição da demanda por espaços. As nossas conversas com potenciais inquilinos, elas continuam, né? Alguns, obviamente, por força do final do ano, resolveram postergar um pouco a decisão de se relocar ou de alugar novos espaços, né? Mas a gente enxerga como um cenário ainda positivo. O que nós acho que vamos ver é uma redução da pandemia, quer dizer, a Omicron, eu não sou cientista nem médico, mas dizem que o contágio é alto, mas internação baixa e mortes num número também baixo. Então, aparentemente, isso é o sinal do final de uma pandemia e o pessoal que optou por home office, muitos vão ficar em home office, mas muitas empresas ainda querem ocupar espaços de escritório novamente. Então, a nossa visão é que esse setor deve ter uma melhora ao longo de 2022. Bom, tomara que sim, tomara que estejamos próximos ao fim dessa pandemia. Mas tem muita gente que acaba até fugindo um pouco do razoável quando me pergunta sobre o próprio fundo. E eu acho que nada melhor do que você para contar um pouquinho, né, da tese do fundo, né? Você contou um pouco aí que o fundo começou em 2019, mas qual que era, se você puder contar um pouco da história do REC, qual que é o racional da tese do fundo imobiliário e quais as regiões targets do FII? Depois a gente avança também sobre as aquisições mais recentes do FII, mas qual que foi a tese no começo, né? Porque muita gente às vezes fica comparando alguns fundos que não faz muito sentido, né? Depois eu vou pedir para você dizer, se você tiver, quais são os PIAs do RECT, né? Se tem. Exato. Bom, quando nós decidimos montar o fundo de escritórios em 2019, nós tínhamos uma visão correta, na época, de que esse setor teria demanda e que também nós teríamos, vamos dizer, um aumento da precificação desses imóveis e aumento dos aluguéis. Então, nós estávamos seguindo uma tendência que já era a voz corrente de que os imóveis corporativos teriam um aumento de demanda e, por consequência disso, aumento dos aluguéis e aumento do seu preço por metro quadrado. Quando nós iniciamos o fundo, nós verificamos as várias oportunidades e as várias classes de ativos e as várias regiões, né?
E nós concluímos que muitas delas estavam com preço por metro quadrado muito elevado. E por força disso, os cap rates, que são os aluguéis dividido pelo preço por metro quadrado, estavam muito baixos para investimentos em imóveis que tenham risco de vacância, que tenham risco de renegociação de aluguel e tudo mais. E aí nós pesquisamos e descobrimos algumas áreas no Brasil, dentre elas Brasília, Barra da Tijuca, Curitiba, Alphaville, onde os preços não estavam proibitivos, né? O preço médio do portfólio do fundo é R$ 9.500 por metro quadrado, então é um preço relativamente baixo, é quase o custo de reposição só do edifício, sem contar inclusive o terreno, né? E imóveis, apesar de ter localizações alternativas, tinham qualidade de imóveis AAA, A, AA, né? LEED Gold, LEED Platinum. Então, nós falamos, bom, os imóveis são bons, os inquilinos são ótimos, né? Empresas de primeira linha, e a região, que é uma região um pouco alternativa, com menor demanda, menos fluxo, menos empresas, mas isso se reflete na precificação. Então, nós optamos por comprar imóveis na faixa de 9, 10 mil reais no metro quadrado, ao invés de 20, 25 mil reais no metro quadrado. E por força disso, com imóveis mais baratos e com aluguéis também menores do que as regiões Faria Lima e Paulista, a gente conseguiu cap rates na faixa de 9,5% a 11% ao ano. Então, para nós, naquele momento, foi uma decisão, na nossa opinião, acertada de retorno comparado com o risco, né? E o fundo, durante algum tempo, chegou a distribuir acima de 1% ao mês. Então, estava indo tudo muito bem, maravilhosamente bem, até a pandemia, começando em março de 2020. Né? Então, esse é o racional. Então, é prédio bom, inquilino bom, região alternativa, preço de aquisição mais baixo, cap rate mais alto. Né? Após 2 anos de pandemia, com vacância que chegou a 30%, 33%, nós pudemos verificar, e isso é uma avaliação nossa da gestora, né? Não é excesso de otimismo, mas nós achamos que essa estratégia ela foi resiliente. Apesar dos 30 e tantos por cento de vacância, ainda os retornos foram, na pior das hipóteses, 0,42% ao mês de distribuição. Agora está na faixa de 0,53, 0,55, né? Ainda com uma vacância elevada. Então, nós acreditamos que ela aguentou uma pandemia, essa estratégia. Nós não prevíamos, a gente não imaginava, e uma das coisas que ajudou na performance do fundo, no desempenho, não foi somente as receitas de aluguéis menos os custos de financiamento, dos pagamentos a prazo ou dos custos operacionais, mas sim a valorização dos imóveis. Os imóveis, eles sofrem, em todos os fundos de investimento, eles sofrem uma reavaliação anual, normalmente em dezembro. Em dezembro desse ano foi feita está no relatório isso, inclusive imóvel por imóvel, né? Foram feitas várias reavaliações dos imóveis, com resultado de 50 milhões de reais de ganho sobre um portfólio de 800 milhões, alguma coisa assim, né? Então, isso é muito positivo, que mostra que comprando barato, o imóvel se valoriza, né? Em termos de performance, aí eu vou falar um pouco dos peers, né, Carter? Em termos de performance, a gente olha da seguinte maneira, isso está no relatório. O fundo, ele teve um lucro durante os 12 meses de 2021 de 85 milhões de reais. Isso é aproximadamente 11% do valor investido pelos investidores. O que significa? Significa que durante um ano de pandemia, durante um ano de vacância elevadíssima, o fundo conseguiu preservar o valor econômico dos seus investidores. Se você partir do pressuposto que a inflação foi 10,5% nos últimos 12 meses, e esse portfólio deu um lucro após todo e qualquer custo de PCA na dívida, de juros, de tudo mais, deu 11%, então
pelo menos o valor econômico, o valor como se fala, o purchase power, o valor de... Me faltou a palavra em português, foi mantido, pelo menos de acordo com a inflação. E dos 11%, poder aquisitivo, lembrei a palavra. O poder aquisitivo do investidor foi mantido de acordo com a inflação. E dos 11%, 7% foram distribuídos na forma de dividendos, né? E sobrou 4% para aumentar o valor patrimonial do fundo. Não é um desempenho brilhante. Você esperaria um fundo imobiliário pagar algo da ordem de inflação mais 6 ou 7% ao ano, né? Então o fundo ficou devendo essa mais-valia sobre a inflação. Mas tem que olhar também que nós tivemos um ano realmente horroroso, né? Essa expressão é adequada, horroroso, né? Bom, com relação aos pares, não tem muitos pares que têm uma estratégia semelhante, pelo menos que eu conheça. Aquele que se assemelha mais seria o XPPR, acho que é. É o da XP de lá, XPPR, exatamente. Esse aí, porque eles também têm imóveis em Alphaville, têm imóveis em regiões alternativas, mas eles mesclam também com alguns imóveis na Faria Lima, né? Mas eu acho que esse é o que mais se aproxima. O fundo do Pátria escolheu uma estratégia diferente em espaços menores na região do Itaim, da Faria Lima, da Paulista, né? Então, essa foi uma estratégia um pouquinho diferente, não dá para comparar. Os fundos da RBR também não são comparáveis, então eu acho, talvez, Carter, você pode me ajudar, você conhece mais o mercado, mas eu acho que o XP é o que mais se aproxima. Eu acho esse é um peer bem próximo assim, da realidade. Mas, Moise, olhando também, né, eu acho que esse ano, inclusive no relatório de vocês, o pessoal pode ver lá a reavaliação que teve em dezembro, né, é bem interessante, porque 100% quase dos ativos tem uma reavaliação positiva ali, né, agora não sei de cabeça, mas sim. Então isso é bem interessante você olhar e estar atento. Mas olhando assim, em relação às últimas aquisições, né, que vocês tiveram, a gente teve ali o imóvel Agastur, que aí a gente já está olhando uma região, não diria que, né, ela não é tão alternativa quanto a Alphaville, porque olhando hoje o portfólio de vocês, temos de ABL, se eu não me engano, 50% é Alphaville, quase 30% Rio de Janeiro, né, e Rio de Janeiro na Barra da Tijuca, que seria, né, o Alphaville com praia, na verdade, né, no Rio. Então, assim, essas últimas aquisições mostram uma guinada, né? Também a questão da operação lá do empreendimento imobiliário da cidade de Matarazzo. Obviamente, são aquisições não tão relevantes dentro do portfólio do fundo, mas mostram uma guinada de tese do fundo ou não, né? E também outra coisa, assim, se você puder adiantar para a gente, como que vai ser as expectativas de, enfim, novas emissões, né? O que vocês estão pensando? Eu sei que atual nível de mercado eu acho um pouco difícil, lógico, ainda mais com essa reavaliação patrimonial, né? Mas entregando um resultado e tal, tem perspectivas de vocês em algum momento fazer? Tem pipeline, enfim, como é que vocês estão vendo o mercado? Então, na realidade, essas últimas aquisições que a gente pode achar que é uma guinada na estratégia, de fato não são, né? Por quê? Porque a estratégia que foi escolhida naquele instante, em 2019, era uma estratégia de risco-retorno, né? Um risco adequado, retorno adequado, né? Se nós tivéssemos a oportunidade de achar imóveis naquela época, em regiões menos alternativas, né? Que tivessem uma relação risco-retorno apropriada, nós faríamos. Quer dizer, não é que nós optamos por um fundo de regiões alternativas, nós optamos por um fundo de relação risco-retorno adequada. E, por acaso, essa relação se encontrava em regiões alternativas, né? Recentemente, nós encontramos 2 imóveis com uma relação risco-retorno adequada, na nossa opinião. Então, não foi uma mudança da estratégia ou uma guinada, foi simplesmente a consistência na estratégia de risco-retorno. Se eventualmente aparecer um imóvel na Faria Lima por R$12 mil por metro quadrado, com cap rate de 9,5, a gente vai querer adquirir, né? Isso não é mudança na guinada da estratégia.
Você tem que entrar na emissão. E vai ser abaixo do patrimonial. Eu não ligo, aí eu não ligo. Tá? Então, na realidade, esse imóvel da Gastur, só para você ter uma ideia, ele foi um imóvel que apareceu uma oportunidade. A gente achou que o valor da aquisição é abaixo do valor de reposição, a localização é maravilhosa, e hoje a gente comprou com uma cap rate de 8,5% ao ano, e hoje já está acima de 10%, porque nós tivemos uma correção de IGPM, que foi as condições, e é um contrato take or pay. Né? Tivemos uma disputa, estamos tendo, né, uma disputa na justiça, onde o inquilino não quer um indexador e tudo mais, mas até agora, isso é informação pública, todo mundo que entra lá vê isso, até agora a gente está, vamos dizer, tendo votos positivos dos juízes, porque é um contrato, né, tipo sale leaseback, onde a aquisição foi feita com o propósito de se alugar a IGPM e tudo mais. Então, por enquanto está tudo em ordem. Então, é um imóvel que deu uma relação muito boa risco-retorno. Com relação ao Cidade Matarazzo, também foi uma oportunidade, na nossa visão, muito boa. Nós compramos o imóvel a R$ 23.500 o metro quadrado, foi precificado a R$ 30.000 o metro quadrado, já conseguimos um contrato de aluguel, né, por 10 anos, e então foi uma oportunidade. Ao inquilino nós demos uma opção dele comprar o imóvel a R$ 30.000 o metro quadrado, caso ele queira. Não vamos ficar chateados se essa venda for exercida, né? Então não é bem uma guinada, é mais oportunidade de risco ajustado ao seu retorno, né? O fundo atualmente ele tem um componente de alavancagem, né, de 20%, é uma alavancagem folgada com relação a cash flow, né, mas ela ficou muito ruim ao longo de 2021 por força do aumento do IPCA. Mas fala, Carter, pergunta aí. Não, ainda sobre acho que esse pleito da Gastur é um pleito, por mais que eu acho que acredito na justiça não vá reverter para o IPCA, e mesmo se reverter, acho que o impacto é muito pequeno, porque dentro do fundo o imóvel representa, não sei em termos de receita, mas em ABL é 2%. Então é coisa pouca, mas de qualquer forma eu acredito que não deve reverter e o cara deve aceitar lá, enfim, o GPM. Agora, dentro do imóvel, né, da operação lá de compra, eu queria que você contasse um pouco mais como é que foi essa história do empreendimento lá, Cidade Matarazzo. Eu passei lá outro dia, né, que eu ando de bike pela cidade e ali pela FGV, né, e aí eu dei a volta, muito, muito legal ali. Mas eu queria que você contasse um pouco como que foi, né, essa operação, né? A gente viu esse exercício de compra a 23.500, depois viu a reavaliação a 31.500 um metro quadrado, né? Então foi uma excelente operação em termos do ponto de vista econômico. Mas como é que foi? E se você puder contar um pouco também da história do empreendimento, né? Do arquiteto, enfim, se você puder entrar nesse detalhe também para contar um pouco da história. O empreendimento é muito bacana. A próxima vez que você passar de bicicleta lá, na Itapeva, entra no estacionamento e você vai conhecer o hotel, que já está pronto, e os restaurantes, 3 deles já estão prontos também. E eu fui almoçar lá no sábado, né? É maravilhoso, é um hotel assim espetacular, um restaurante maravilhoso. Eles têm também um bar, um jazz bar, que toca uma banda de jazz todas as noites, exceto as segundas-feiras, né? Jardim maravilhoso, decoração incrível. O hotel é uma loucura. Acho que na América Latina não tem nada parecido com esse hotel. O que é o empreendimento? O empreendimento, ele era Hospital e Maternidade Matarazzo, que por força das condições econômicas e por força da situação financeira do hospital, ele foi fechado, acho que em 1993, eu não sei exatamente, 88, e no ano de 2009, um empresário francês, Alex Salar, que já fez retrofit em Paris, no Hotel Royal Monceau, e fez alguns outros empreendimentos, adquiriu esse terreno
e levou muito tempo para aprovar e ter a autorização, porque uma parte é tombada com TEFAT, e você transformar um imóvel de hospital para hotel, prédio de escritórios, parte de varejo, não é uma coisa muito simples a nível de aprovação na prefeitura. Mas esse empreendimento, ele se iniciou, construção, e hoje já estão prontos o hotel, com 140, 150 quartos, um residencial, né, com 100 e alguns quartos, 110 quartos, ou apartamentos, e um prédio corporativo de 5 andares, 5 lajes, dos quais 3 delas o Fundo RECT adquiriu, as 3 lajes superiores, né? Em maio de 2023, existe uma previsão de abertura da parte de varejo, né, que é bem na frente. Então é um uso misto, né? Você tem residencial, comercial e tem lojas. Então vai ter lojas, vai ter um teatro cujo o Bradesco já nomeou, né? Fez os naming rights, vai ter um centro de wellness, centro de alimentação, comida orgânica, restaurantes. Quer dizer, vai ser um espaço muito semelhante ao Cidade Jardim, que já existe, né? Onde você tem um residencial, você tem o comercial e você tem as lojas do shopping. Então, algo desse gênero, mas é diferente, não dá para ter uma comparação, né? Então, é um empreendimento que vale a pena conhecer. Quem tiver a oportunidade de ir lá um dia almoçar ou conhecer o bar, é uma coisa extraordinária, né? Como foi a compra? A compra em março de 2021, é isso, 2021, nós tínhamos, ou 2020, agora estou perdendo as coisas, acho que foi 2020, existia uma necessidade de recursos para a construção do hotel, nós fizemos um financiamento e, por força disso, nós negociamos uma opção de compra dos 3 andares. A opção foi exercida, a gente ainda não pagou, nós estamos esperando algumas condições precedentes, que é alguns registros na matrícula do Habits e algumas tecnicalidades para poder realizar finalmente a aquisição. E nós temos um compromisso, eventualmente, de fazer vamos dizer, colocar o fit-out tudo para receber o inquilino, aí teria um investimento um pouquinho maior, mas teria um ajuste no aluguel também, que levaria o cap rate para algo acima do que está hoje. Então, é mais ou menos essa história. Estamos felizes de ter comprado e ficaremos felizes se for exercido e ficaremos felizes se não for exercido a opção. Então, tá tudo certo. Tá ótimo. Bom, acho que mais para agora, para encerrar mesmo, Moisés, eu queria, acho que a gente começando o ano, né, a gente até fez, ontem fiz uma live e tal, a gente pegou até dados do Banco Central, né, como que fechamos o ano, nos últimos 5 anos, como fechamos o ano e como é que foi a previsão, né, do mercado no começo desse ano, né. E assim, um erro crasso em todos os anos, né, então, mas a gente, como bom investidor, como bom, a gente vai olhar lá todo o começo do ano para ver o que o mercado está projetando, mesmo que a gente sabendo que está tudo errado, mas enfim, o que eu gostaria de pedir do teu lado uma visão assim da casa, da REC, sobre perspectivas do mercado imobiliário para esse ano, né, e para o ano de 2023. Você acha que vai ser um ano desafiador? Temos eleições, temos aí já barulho de problemas fiscais e outras coisas aí que... Qual que é a visão de vocês para esse ano no mercado imobiliário e para o ano que vem? Então, falando de mercado imobiliário em geral, né, é um pouco difícil, mas porque ele tem várias classes de ativos. A gente acha que logística continua bem, a demanda por e-commerce é grande, a demanda por distribuição e logística é maior do que a disponibilidade de galpões e centros de logística, então tem muitos outros gestores que estão desenvolvendo novos galpões, novos centros de distribuição. Com relação ao residencial, a gente acha que vai ser flat, por quê? Porque subiu muito nos últimos 12 meses a precificação, né? A demanda esfriou um pouquinho agora. Com relação aos escritórios, é uma question mark, a gente não sabe bem se o negócio vai recuperar, mas a gente acha que recupera lentamente. Com relação a shopping center, a gente acha que tem uma recuperação também.
Agora, é importante fazer uma distinção de mercado imobiliário e mercado de fundos imobiliários. O que significa? Às vezes, o mercado de fundos imobiliários ele anda junto com o mercado imobiliário. E, às vezes, o mercado de fundos imobiliários ele anda diferente do mercado imobiliário, né? Então, às vezes, o imóvel sobe de preço e o fundo cai. E, às vezes, o imóvel não acontece nada e o fundo sobe. Por quê? Porque os fatores que afetam as cotações dos fundos imobiliários, eles têm alguns fatores a mais do que simplesmente o imobiliário. Ele tem a Selic, ele tem toda a questão fiscal, ele tem a questão de ano eleitoral, volatilidade, crise de caminhoneiro, fita do Joesley. Então, muitas coisas influenciam a mais do que o mercado imobiliário per si, né? Isso posto, em ano eleitoral, a gente sempre espera mais volatilidade do setor de fundos imobiliários. Volatilidade. Então, um investidor atento, ele tem que vender quando sobe e comprar quando cai. E não fazer ao contrário. E esse ano vai dar muitas oportunidades. A maior parte dos fundos de tijolo, de qualquer natureza, estão descontados, né? Todos estão a 30%, 40% abaixo do seu valor justo, ou do seu valor patrimonial. Isto posto, pode ser uma oportunidade de compra. Não estou recomendando, estou simplesmente, né, food for thought, quer dizer, só brainstorming, né? E daqui a algum tempo, talvez essa situação se reverta. Aí é hora de vender. Então, eu acho que esse ano vai dar muita oportunidade para trading. O fundo imobiliário é um investimento com visão de médio e longo prazo. Mas quando você tem um ativo que pode ser negociado diariamente na bolsa, você gera trading de curto prazo versus o investimento de longo prazo. É mais ou menos isso. Volatilidade será o nome na nossa visão de 2022. Tá certo. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu queria agradecer, Moise, mais uma vez pela sua disponibilidade. Esse foi o Radar FIS. Gostaria que você deixasse aí um último recado, se quisesse. E muito obrigado novamente. Uma boa noite a todos e obrigado pela audiência. Obrigado, Guilherme, pelo espaço. Obrigado pelo trabalho que vocês fazem em levar conhecimento, compartilhamento de experiências para os novos investidores, né, em fundo imobiliário. Nós sabemos que veio uma massa de investidores muito grande da renda fixa para fundos imobiliários, né? Nos últimos 2 anos cresceu de 300 mil investidores para 1,5 milhão, e esse movimento deve crescer ainda mais. Quer dizer, eu acho que em 3 anos os investidores de fundo imobiliário deverão ser da ordem de 5 milhões de investidores e 500 bilhões de fundos listados, né? Porque é um setor que tem muito para crescer e ele tem que ter um tamanho intermediário entre equities e renda fixa, né? E dentro desse contexto, muitos investidores novos ainda estão aprendendo. Então, o importante é poder disseminar informações, conhecimento, educação, e o investidor, sempre antes de investir, olhar o que tem dentro desse fundo imobiliário, olhar o portfólio, como o gestor olha, enxerga, como gerencia o portfólio, se gosta ou não da classe de ativo, né? Então, estudar sempre antes de tomar a decisão de investir. É isso aí. Muito obrigado, então. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela participação de todos. Esse foi o Radar FIS. Obrigado pela audiência e até a próxima. Muito obrigado.